Nos últimos 300 mil anos, a humanidade enfrentou desafios inimagináveis. Sobrevivemos a eras glaciais que transformaram vastas extensões de terra em desertos de gelo, enfrentamos pandemias devastadoras que testaram os limites da nossa resiliência e capacidade de adaptação, e superamos guerras mundiais, eventos que moldaram e redefiniram as fronteiras geográficas e políticas do mundo. Cada um desses desafios nos tornou mais fortes, mais adaptáveis como espécie. Mas como seria se fôssemos transportados muito mais atrás no tempo para um mundo quase irreconhecível e totalmente diferente do atual? Imagine se pudéssemos voltar no tempo e sobreviver a cerca de 400 milhões de anos atrás, no período Devoniano. Uma era onde o planeta Terra era dominado por vastos oceanos e as formas de vida terrestres ainda eram escassas e primitivas. Os continentes começam a se aproximar cada vez mais, já indicando sua futura união para formar Pangeia. Olhe ao seu redor. Você está em um mundo onde o clima é quente e o nível dos oceanos é alto, o que faz com que muitas terras estejam cobertas por mares rasos, onde proliferam grandes recifes de coral. Durante o Devoniano, ocorreu a proliferação dos peixes, que dominaram de vez os ambientes aquáticos, motivo pelo qual o Devoniano é conhecido como Era dos Peixes. Mas em terra, a história é diferente. Não há árvores, apenas vastas extensões de terra nua salpicadas de musgo, um cenário quase alienígena para os padrões atuais. Sobreviver aqui não será uma tarefa fácil. Nosso primeiro passo para a sobrevivência é buscar um abrigo. Se os humanos evoluíssem nesse período, provavelmente estariam nus com pouco material para fazer roupas. Sem árvores, você precisaria ser criativo para construir um abrigo. Imagine usar apenas musgos, conchas e ossos de peixes, que são os recursos disponíveis nesse estranho mundo novo. Esses materiais rudimentares são tudo que você tem para se proteger das intempéries e dos perigos desconhecidos que espreitam na noite devoniana. E falando em perigos, não se engane. O mar, nessa era, é um lugar de terror e maravilhas. Você teria que ter muito cuidado ao entrar na água ou pescar. Muitas criaturas marinhas assustadoras ficariam felizes em comê-lo. Entre as maiores ameaças estão os placodermos, peixes blindados de proporções gigantescas, verdadeiros titãs dos oceanos antigos. Imagine peixes com armaduras pesadas e mandíbulas capazes de esmagar tudo em seu caminho. No início do período devoniano, os placodermos eram os predadores no topo da cadeia alimentar e podiam crescer até 10 metros de comprimento. Nesse mundo ancestral, cada passo é um salto no desconhecido, cada noite uma luta pela sobrevivência. Aqui, a engenhosidade humana é testada ao extremo. Digamos que você teve sorte e pegou um peixe sem ser comido no processo. Como você o cozinharia? No período devoniano, a ausência de madeira implica uma grande dificuldade para fazer fogo, um dos pilares da civilização humana. Sem árvores para combustível, você teria que encontrar musgo muito seco e tentar fazer fogo utilizando pedras. Felizmente, o clima era bastante quente, o que significa que, sem uma fogueira, você não congelaria à noite. Mas com tão pouco material para queimar, talvez você tivesse que se adaptar a uma dieta crua de moluscos e outros artrópodes primitivos como escorpiões e centopeias. Imagine-se vasculhando as praias em busca de alimento, com o desafio adicional de consumi-los sem o benefício do cozimento. Você também teria que se movimentar muito para continuar encontrando essas criaturas, então prepare-se para caminhar bastante. Essa mudança radical na dieta, na busca e na preparação dos alimentos seria um dos maiores desafios para a sobrevivência. Vejo que você já está ficando um pouco cansado e entediado de viver nesse período.
Então vamos avançar rapidamente alguns milhões de anos em direção ao final do período Devoniano, quando uma mudança significativa começa a ocorrer no ambiente ao seu redor. Durante o Devoniano, as plantas terrestres passaram por uma fase de evolução extremamente significativa. Sua altura máxima passou de 30 centímetros no início do Devoniano para 30 metros no final do período. Esse aumento de altura foi possibilitado pela evolução de sistemas vasculares avançados que permitiram o crescimento de sistemas complexos de ramificação e enraizamento. Mas essa evolução trouxe consequências drásticas. À medida que as raízes dessas plantas quebraram o solo rochoso, nutrientes foram liberados, alterando o equilíbrio dos oceanos. Esses nutrientes alimentaram algas que, ao se multiplicarem, consumiram grandes quantidades de oxigênio, levando a oceanos empobrecidos em oxigênio e a extinção de muitas espécies marinhas. Mas não se preocupe, poderia ser um momento realmente bom para você, viajante destemido, pois até este ponto, entre 70% e 83% de todas as espécies marinhas existentes foram extintas. Com mais ar na atmosfera, algumas criaturas marinhas se adaptaram lentamente e chegaram à costa. Então, você poderia respirar mais aliviado sabendo que há menos predadores na água. Mas cuidado com seus novos vizinhos em terra. Esses novos habitantes terrestres, conhecidos como sarcopterígeos, ou peixes com nadadeiras lobadas, são os ancestrais de todos os tetrápodes, incluindo répteis, mamíferos, anfíbios e aves. Em 2004, um fóssil de peixe sarcopterígeo foi encontrado no Ártico canadense, conhecido como Tiktaalik, que é considerado a espécie intermediária entre peixes e tetrápodes terrestres. O Tiktaalik é um exemplo de várias linhas de sarcopterígeos antigos que desenvolveram adaptações aos habitats pobres em oxigênio das águas pouco profundas presentes no seu tempo e que levaram à evolução dos primeiros anfíbios. Ele tinha uma cabeça semelhante à de um crocodilo, barbatanas ósseas, dentes afiados e um corpo achatado de quase 3 metros de comprimento. Suas barbatanas com músculos permitiam que ele rastejasse em terra. Então, se eu fosse você, eu me esconderia rapidamente se visse um Tiktaalik vindo em minha direção. As outras espécies dominantes eram peixes com esqueletos cobertos de cartilagem. Estes são os ancestrais dos tubarões. Mas você não precisa se preocupar com tubarões, pois há algo muito maior e mais assustador. Eu manteria a distância se visse um Dunkleosteus nadando por aí. Esses eram os predadores mais mortais do período Devoniano, com placas ósseas grossas cobrindo seus crânios e mandíbulas afiadas como navalhas. Suas mandíbulas eram fortes o suficiente para cortar até mesmo outro Dunkleosteus. Os primeiros fósseis de Dunkleosteus foram encontrados em 1867 no estado americano de Ohio, mas também foram achados fósseis na Europa e norte da África. Essa ampla distribuição geográfica indica que esse animal estaria no topo da cadeia alimentar de seu período, se alimentando praticamente de qualquer animal que aparecesse em sua frente. Com poucos peixes restantes por causa das plantas que consumiam o oxigênio, esses placodermos estão famintos e desesperados. Então, tenha muito cuidado caso você resolva dar um mergulho. No final do período Devoniano, com o surgimento de mais plantas terrestres, uma nova era de possibilidades se abre. Agora, com recursos renovados, podemos explorar o desenvolvimento de ferramentas mais sofisticadas e vestimentas mais confortáveis. Imagine criar roupas a partir das fibras das plantas. Uma inovação significativa que nos afasta da necessidade de depender apenas de materiais brutos como musgo e ossos de peixes.
As ferramentas, antes limitadas pela falta de matéria-prima adequada, agora podem se tornar mais eficientes e diversificadas, facilitando a caça, a pesca e até mesmo a construção. Você poderia melhorar sua dieta e talvez até se tornar vegetariano. No final do período devoniano, você poderia até mesmo construir uma casa na árvore em uma Archaeopteris, considerada pelos cientistas como a primeira árvore da Terra, que crescia até 30 metros de altura com um tronco de 3 metros de largura. Isso pode significar uma vida agradável por um tempo, mas se você acha que o período devoniano foi difícil, então pode querer planejar uma saída rápida antes que o próximo período da história da evolução da Terra chegue. O próximo grande capítulo é o período Carbonífero. Foi ao longo desse período que as massas de terra se uniram para formar o supercontinente Pangaea, que resistiu como o único continente mundial até a Era dos Dinossauros. Esse período também merece destaque pela proliferação dos animais terrestres, com grande variedade de artrópodes e anfíbios, sendo que estes últimos se diversificaram e dominaram o Carbonífero, que poderia ser considerado uma era dos anfíbios. Além disso, ocorre o surgimento dos primeiros répteis, os primeiros vertebrados totalmente terrestres a surgir em nosso planeta, e dos primeiros animais com capacidade de voar, os insetos, muitos deles semelhantes a libélulas. E falando nesses insetos, devemos destacar que alguns deles se tornaram gigantes, o que traria muitos desafios caso os humanos tivessem que sobreviver nessa época. No período carbonífero, o oxigênio na atmosfera era muito mais abundante, permitindo que insetos e outros artrópodes atingissem tamanhos gigantescos. Imagine enfrentar uma libélula com envergaduras de asas maior que a de um falcão, ou se deparar com centopeias do tamanho de jacarés. Nesse período de gigantes, os perigos eram tão extraordinários quanto seus habitantes. Então, se você se interessou por esse assunto, não perca nosso próximo vídeo que está sendo sugerido aqui para você, onde contamos em detalhes como era a vida na Terra no período dos insetos gigantes. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Assim você não perde nenhum vídeo novo e ainda nos dá uma moral e ajuda o nosso canal a continuar crescendo e atingindo cada vez mais pessoas. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.